Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta será abordado assunto a respeito das epístolas paulinas. Epístola significa carta. E nesta parte, que é uma introdução, nós precisamos entender qual é a estrutura de uma carta. Que ela difere da estrutura de um livro. Pois um livro, como por exemplo Josué, que é um livro da Bíblia, a estrutura dele não contém um destinatário específico, mas sim é destinado ao público em geral, é destinado a todos. Mas uma carta já é diferente em sua estrutura, pois uma carta tem o remetente e a carta tem os seus destinatários. Nas epístolas paulinas, nós podemos identificar que o remetente é Paulo e os destinatários são as várias igrejas ou até mesmo pessoas a quem ele escreveu. Isso é importante entender para que, a hora que nós estivermos lendo, nós podemos entender o contexto para que não se criem pregações fora desse contexto, para que não se criem doutrinas contrárias à palavra, sendo que tem coisas nessas cartas que eram específicas para determinada igreja, para determinada pessoas. Mas que possamos também aprender com essas coisas para aplicar no nosso dia a dia. Então, nas 13 cartas de Paulo, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 cartas, Paulo tem uma linguagem própria, uma linguagem que é de conhecimento entre ele e os seus filhos na fé, entre ele e as igrejas em Cristo. Até mesmo algumas igrejas que Paulo não fundou, escreveu carta, essa comunidade para quem escreveu conhecia aquela linguagem que Paulo utilizava, que Paulo usava para escrever, para ensiná-los. É isso que nós estamos vendo nesta pequena introdução. E também será apresentado na apostila, quando o aluno lê, os objetivos de cada carta, pois nós vamos estudar cada uma separadamente. Um pequeno resumo nesta aula. Nós temos por exemplo, em Gálatas, o objetivo de Paulo era o quê? Desfazer e combater aqueles falsos mestres que queriam fazer que os cristãos voltassem à lei de Moisés através da circuncisão, como se a salvação fosse uma obra pela fé, como se fosse a salvação pela obra e não pela fé. E na apostila apresenta mais detalhadamente o objetivo dessas cartas num pequeno resumo. E também apresenta uma sinopse a respeito do que será introduzido em cada carta. E nós podemos ver que na carta de Paulo nós vamos estudar, e eu peço que o aluno não se atente muito às datas. O importante é extrair o ensinamento de cada carta para aplicarmos na nossa vida. Isso é mais importante do que decorar as datas e quando foi escrita. As datas são simplesmente para conhecimento, para um estudo mais profundo, não para esse trabalho da TPS que será pedido. Também nós podemos ver que cada carta tem um destino, uma igreja ou uma pessoa. Também Paulo estrutura em várias ordens de escrita, como saudações. O conteúdo dela uma saudação inicial, conteúdo e saudação final. Essa a estrutura e as principais características das epístolas paulinas. Também nós podemos abordar um pequeno assunto sobre a vida de Paulo. Quem foi Paulo?
Da onde Paulo veio, quem era Paulo. Que nós sabemos que Paulo era fariseu. Ele estudou aos pés de Gamaliel. E nós vemos que Atos dos Apóstolos traz uma breve biografia de Paulo, traz uma breve introdução a respeito do ministério de Paulo também. E nessa introdução também nós podemos entender que vamos entender a autoria das cartas. Nós sabemos que as cartas foram escritas por Paulo, isso é importante frisar, apesar de ter alguns teólogos que contestam essa afirmação. Apesar de ter alguns que são contrários a essa afirmação, que nem todas as cartas foram escritas por eles. Mas nós podemos assumir, pela fé, assumir mesmo que as cartas foram escritas por eles, apesar de ter algumas maneiras de escritas diferentes uma das outras. Mas nós podemos entender que Paulo era um homem estudado, em que poderia variar a sua fala conforme para quem ele escrevia, para quem com quem ele falava, e também entender as divisões de cada carta ali. E logo vamos começar a aprender a respeito das demais cartas. Cada epístola que será apresentada nesta videoaula será apresentada na ordem de escrita, não na ordem que está relacionado na Bíblia. Pois, para conhecimento de vocês, como eu já disse a respeito da data, será apenas para conhecimento, pois será mais ou menos a data aproximada de quando foi escrita. E nesta ordem será apresentado no vídeo cada carta que iremos estudar. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós. A primeira epístola que iremos estudar é a Epístola aos Gálatas. Essa epístola que foi destinada às igrejas que encontram na Galácia, pois a Galácia não é simplesmente uma cidade, mas sim era uma província do Império Romano. E nessa província abordava cidades como Icônio, Listra e Derbe, onde vemos que Paulo passou e fundou igrejas nessa cidade. Foi para essas cidades, para essas igrejas que Paulo destinou esta carta. E o principal assunto abordado nesta carta é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino judaizante. E para conhecimento, ela foi escrita mais ou menos por volta do ano 50 e 52 depois de Cristo, tendo como autor dessa carta o próprio apóstolo Paulo. E para entendermos por que ele necessitou escrever, era que na igreja da Galácia muitos dos gentios começaram a se converter. E não só havia gentios, mas muitos judeus também, que seguiam a lei de Moisés e queriam impor o que? A circuncisão como sendo necessária para obter a salvação e não somente a fé. Por leis, através de leis, como se fosse a nossa salvação dependesse de nós também e não só de Cristo, como se a nossa salvação dependesse das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas obras para fazer, mostrando como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para a nossa salvação. É isso que Paulo procura combater. Combater estas ensino judaizante, ou seja, que queriam legalizar as coisas da fé, para que as pessoas tivessem salvação. Por isso que Paulo escreve e também em alguns versículos onde diz que ele está impressionado que os gálatas estavam se desviando do evangelho ao qual tinham sido apresentados por Paulo e pelos apóstolos. E Paulo fala que se alguém apresentasse um outro evangelho que não fosse o que tinham apresentado, que seja anátema. É isso que Paulo procura combater na carta aos Gálatas, nas suas escritas. E não só isso, para que não houvesse outro contraponto, quando a pessoa tivesse a liberdade em Cristo,
a liberdade total em Cristo não desse ocasião à carne e ocasião à libertinagem. Pois nós vemos também em Gálatas que muitas vezes aqueles não davam atenção e aprenderam isso para não dar atenção à legalização, a legalização judaizante como uma forma de obra para a salvação, mas também não desse ocasião à carne, pois alguns poderiam, através da liberdade em Cristo, dar liberdade à carne às obras da carne. Mas a liberdade em Cristo é dar liberdade ao Espírito Santo agir na nossa vida. É isso que é apresentado na Epístola aos Gálatas. Vivo, canto, danço, faço tudo pro meu Deus. O coração pulsa. Minha alma exulta. Agora nós vamos estudar a respeito da primeira Epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita mais ou menos por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. E foi destinada à igreja de Tessalônica. Tessalônica, sim, uma cidade grande, portuária, importante do Império Romano na época. E por curiosidade, essa cidade ainda existe hoje, mas o local onde ficava a igreja na época de Paulo não é o mesmo nos dias de hoje, mas a cidade ainda existe. E para esta igreja, Paulo escreveu vários temas, pois estava preocupado com essa igreja, pois ele precisou sair apressadamente dessa cidade, pois nós vemos lá em Atos, quando Paulo prega em Tessalônica, que alguns judeus que não aceitaram Jesus inflamam alguns poderosos das cidades que também não tinham aceitado para perseguirem Paulo e os seus companheiros, e eles fogem para a cidade de Bereia. E Paulo, saindo às pressas dessa cidade, fica preocupado com eles pelo pouco tempo que permaneceu ali com eles. Mas Paulo, sabendo da notícia deles, que eles permaneceram firmes na fé, escreve essa carta num tom de agradecimento e aborda vários assuntos, tais como a lembrança do seu ministério, a espera da volta de Cristo e dá conselhos finais. E nesta carta, nesses objetivos desta carta, que é de alívio por Paulo estar feliz pela atitude deles, de eles permanecerem firmes mesmo em meio às perseguições que estavam sofrendo ali. Como Paulo sofreu, eles também sofreram. Os crentes tessalonicenses sofreram perseguições na mão de seus conterrâneos. E também esse objetivo de alívio e agradecimento em relação ao crescimento da igreja, pois eles ficaram tão contentes com o recebimento do Evangelho que espalharam nas suas províncias, nas cidades ao redor, na província onde eles estavam. E alguns destaques importantes, além da volta de Cristo, que ele aborda nesse assunto, pois alguns estavam aflitos com aqueles que estavam morrendo durante a perseguição, e Paulo escreveu para que eles sentissem alívio a respeito da volta de Cristo, a respeito da espera da volta de Cristo, como aconteceria. E também nós podemos ver vários destaques nessa carta, como os elogios a esta congregação, também onde tem o exemplo de Paulo, que como Paulo foi perseguido e permaneceu firme na fé, assim eles também estavam sendo. E Paulo dá encorajamento para eles continuarem a pregar o Evangelho mesmo durante as perseguições. E também Paulo dá admoestação para evitarem práticas imorais, evitarem fornicação e várias coisas contrárias à palavra de Deus. Esse é o assunto abordado em 1 Tessalonicenses. Nós podemos ver que não tem um assunto teológico profundo, como nós vamos ver na carta de Romanos, e também não tem conselhos pastorais, como nós vamos ver também que tem para a igreja de Corinto. É isto que é abordado nesta epístola.
e ele vem saltando pelos montes. Agora vamos abordar a respeito da segunda epístola aos Tessalonicenses. Por que ela foi escrita? Qual o objetivo? E sendo que ela foi escrita mais ou menos por volta do ano 51 depois de Cristo, mais ou menos, enviada para eles logo após a primeira carta. E o objetivo dessa carta foi corrigir o ensino sobre a segunda vinda de Cristo que Paulo tinha mencionado em sua primeira carta. É interessante notar que quando eles receberam a primeira carta a respeito dessa informação da volta de Cristo e da perseguição que eles estavam sofrendo, alguns, por julgar que a volta do Senhor Jesus Cristo era iminente, decidiram simplesmente parar de trabalhar mesmo, de buscar seu próprio sustento para esperar a sua volta. E isso nós podemos comparar com os dias de hoje, que pode ocorrer também. Que pode ocorrer essa situação de as pessoas na ânsia pela volta, na espera da volta de Cristo. Sabemos que nos dias de hoje está muito mais próximo, muito pertinho mesmo. E as pessoas, sabendo disso, podem até mesmo deixar de trabalhar. E Paulo precisou corrigir esse aspecto, para que não deixasse de trabalhar, mas que esperassem a volta de Cristo trabalhando, ou seja, vigiando em oração. Esse é o objetivo desta carta. E Paulo começa a corrigir, abordando vários tópicos, como o alívio que virá na revelação de Cristo, que é essa característica importante, que Cristo será revelado e todo olho verá, que haverá o arrebatamento antes disso, e também que o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, será revelado antes da presença de Cristo, que hoje é impedido de ser mostrado nesse momento, enquanto nós estamos aqui. E também ele apresenta como lidar com essas pessoas desordeiras que deixaram de trabalhar. Como ele fala, se não quer trabalhar, também não coma. Pois essas pessoas não trabalhavam e ficavam dependentes das outras, por achar que a volta de Cristo estava iminente e deixaram de trabalhar. E também ele dá um consolo aos cristãos e lembra da punição daqueles que não conhecem a Deus. Mostra também a respeito da segunda vinda de Cristo e a respeito do anticristo. E mostra sobre a importância do trabalho. E nos dias de hoje precisamos refletir que também nós devemos esperar a Cristo, mas não parar de trabalhar, mas esperar vigiando, para a honra e glória do Senhor Jesus. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Vamos abordar agora a respeito da primeira epístola aos Coríntios. Essa cidade de Corinto, a qual Paulo destinou e escreveu essa carta por volta do ano de 55 ou 56 depois de Cristo, mais ou menos, nós podemos ver que essa cidade de Corinto, que por sinal ainda existe hoje, mas como assim disse da cidade de Tessalônica, o local da igreja, locais de cultos não são os mesmos lugares, pois nas cidades existem os sítios arqueológicos. E para entender a época de Paulo, que essa cidade era uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, e não só isso, eram também licenciosas, ou seja, que vivia da luxúria e que tinha muita prostituição, principalmente prostituição de cultuais que cultuavam deuses. E muitos marinheiros se aportavam ali, também se utilizavam dessas prostitutas da cidade de Corinto. Isso é importante entender para entendermos o contexto da cidade de Corinto
e entender o contexto da igreja que estava nessa cidade, da igreja dos cristãos, dos crentes que estavam nessa cidade. E quando Paulo soube desta notícia a respeito de Corinto, que estávamos vivendo e vários problemas dentro da igreja, vários problemas doutrinários, Paulo precisou escrever para corrigi-los. Pois os coríntios escreveram uma carta a Paulo primeiro, antes deles receberem essa primeira carta, mas elogiando os dons, os ministérios que eles tinham, mas não abordaram nenhum dos problemas que Paulo ficou sabendo através de dos irmãos que foram visitá-lo. E nesse contexto, Paulo precisou abordar vários assuntos, porque na igreja de Coríntios nós podemos ver que havia divisões, facções, e isso ocorreu principalmente porque com a chegada de Priscila e Áquila, que após Paulo ministraram também nesta igreja, na igreja de Corinto, não como concorrência a Paulo, mas sim como uma ajuda para a edificação maior da igreja. Mas, apesar disso, tinha alguns irmãos que se levantaram ali e começaram a criar divisões, onde falavam: eu sou de Paulo, também não só Priscila e Áquila, mas também Apolo, que ministrou nesta igreja. Então nós podemos ver que foi criado divisões na igreja de Coríntios, onde uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E nessas divisões, o mais perigoso era esse último grupo que eu mencionei, que diziam eu sou de Cristo, pois eles achavam que não dependiam de liderança, de autoridade nenhuma para fazer as suas coisas, e desobedeciam às autoridades de Paulo, de Apolo, e falando que recebiam diretamente de Deus as suas ordens. Nós precisamos entender que essas divisões não eram boas para a igreja, e principalmente esta outra que é muito perigosa, pois é aqueles que podem muito bem sair da igreja e falar: não preciso de ninguém para ter uma comunhão, não preciso de ninguém para servir a Deus. E isso é muito perigoso e pode se levantar contra as lideranças, contra as autoridades da igreja eclesiástica que o Senhor instituiu. E também tinha outros problemas doutrinários, principalmente a respeito da ceia. Pois cada um se reunia, não esperava um pelo outro para comer, para participar da ceia do Senhor com a reverência devida. E também abordado alguns problemas doutrinários, pois Paulo ficou sabendo que tinha um irmão que cometia um incesto, que cometiam o pecado de ter a relação sexual com a mulher de seu pai, cometendo esse incesto. E Paulo precisou corrigir e repreendê-lo severamente nesta carta. É isso que nós vemos. E também a respeito de outro problema doutrinário que Paulo precisou enfrentar nesta igreja, é a respeito da falta de organização no culto, pois a igreja de Corinto se orgulhava de ter vários dons espirituais, mas não tinha uma hora no culto para usar esses dons. Pois imagine um culto onde um falava em língua, o outro profetizava ao mesmo tempo, não tinha intérprete para aquele que falava em línguas, e aqueles que tinham dom de profecia profetizavam um em cima do outro, sem ter uma espera um pelo outro, para que fosse organizado nesse aspecto. É isso que fala na primeira epístola aos Coríntios. Após Tito levar a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Tito retorna a ele com um relatório favorável, pois eles tinham aceitado de bom grado as correções de Paulo.
E nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo elogia-os por eles terem aceitado essa correção e ter aplicado o conselho dele. Mas mesmo assim, haviam alguns ainda que estavam desafiando a autoridade de Paulo, e nessa carta, que ele escreveu por volta mais ou menos de 56 depois de Cristo, ele precisou defender o seu ministério, porque ainda mesmo a igreja aplicado o conselho, aplicada a correção, eles ainda havia alguns que estavam resistindo à autoridade de Paulo, afirmando que Paulo não era um apóstolo verdadeiro como os demais. Então ele precisou defender seu ministério, seu caráter e mostrar os seus frutos ministeriais. Ele também pede a exortação ao povo à santidade, e também nessa segunda epístola, Paulo fala para os irmãos receber aquele irmão que estava pecando, que tem um problema moral de incesto, que aceitou a correção, aceitou aquela correção que foi aplicada a ele, e pediu para que o povo o aceitasse, porque ele se mostrou verdadeiramente arrependido. Então, aí também Paulo aborda a respeito disso, aborda sobre a exortação aos coríntios ter exortação, ter uma santidade, buscar a santidade. E também Paulo alerta sobre eles investirem na obra, pois ele pede para a igreja ofertas para ajudar outras igrejas que estavam precisando. E também nessa carta é mencionado o espinho na carne de Paulo. E outro assunto que ele combate ferozmente são os falsos apóstolos, que esses eram que estavam desafiando a autoridade de Paulo. E ele pede para que essa igreja tome cuidado com esses falsos apóstolos também. É isso que é abordado nesta carta. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Agora nós vamos estudar a Epístola de Paulo, que é conhecida como a Epístola das Epístolas. Pois na Epístola aos Romanos, apesar de Paulo não ter fundado esta igreja em Roma, mas possivelmente ter sido fundada por crentes que fugiram da dispersão, na primeira dispersão que houve em Jerusalém, chegaram até Roma e pregaram o Evangelho e fundaram essa igreja. E essa epístola é conhecida como o maior tratado teológico de Paulo, pois o tema principal dessa epístola é a justificação da fé. E ela foi escrita por volta do ano de 59 depois de Cristo, mais ou menos. E nessa epístola ele aborda a verdade doutrinal, verdade dispensacional, verdade prática e fundamentos principais do cristianismo, como a salvação pela fé, a graça de Cristo sobre as nossas vidas e principalmente a defesa da justificação pela fé, que nós temos a salvação através da justificação pela fé. Nós obtemos a salvação pela fé. Nessa carta ele aborda a respeito da salvação, de quando nós recebemos a salvação e o que acontece quando nós recebemos essa salvação. Pois quando nós recebemos, nós já recebemos a graça de Cristo, a graça do Senhor que nos dá a justificação. Graça significa favor imerecido, pois por nós mesmos nós não conseguiríamos obter a salvação. É isso que Paulo aborda em Romanos, mostrando que nós não teríamos capacidade por nós mesmos, por nossas obras, obter a salvação, de conseguirmos a reconciliação com Deus. E ele defende isso nesta carta, mostrando que é somente por Cristo, por meio da fé e do sacrifício dele,
que nos traz a justificação e que nos traz a restauração através de Cristo pela fé, para que ninguém possa se gloriar que conseguiu a salvação por si próprio. E também elabora a respeito desta justificação, qual a natureza da natureza, qual o fundamento, qual o meio e quais os benefícios que essa justificação nos dá, essa justificação pela fé nos dá. Essa justificação que anula o pecado contra a gente, que anula a condenação contra a gente. E os benefícios são a liberdade da penalidade da lei, pois a lei, o pecado gera morte, que é por causa da lei. E através da justificação, nós estamos livres da morte eterna. Também mostra o benefício da restauração. Também a imputação da justiça de Cristo sobre nós. E também isso nos dá a adoção de filhos. E como filhos nós somos herdeiros, porque quando que nós nos tornamos herdeiros? A partir do sacrifício de Cristo. Pois alguém só pode ser herdeiro de um pai quando esse pai, vamos dizer, morre. Então recebe os benefícios da herança. Assim também nós, para com Cristo, recebemos a adoção de filhos e nós temos direito à herança que Ele conquistou para nós lá na cruz. E também outro benefício é a paz com Deus. Também é abordado a respeito da fé e da graça e quais as definições de graça. A simples definição é que é um favor imerecido. Pois nós podemos ter um exemplo que a graça de Cristo que dá um favor merecido para uma pessoa que nós mesmos podemos julgar que não merece a salvação. Porque aos nossos olhos, pelas práticas que ela faz, nós já condenamos a pessoa sem mesmo ter os olhos de Cristo e saber que a graça de Cristo pode salvá-lo. Como muitos pensam, ele errou, pecou e agora não tem mais chance. Não é assim. A graça de Deus pode transformar o mais vil dos homens. Essa é a graça salvadora de Cristo. Também é apresentado a respeito da fé salvadora, que é baseada numa crença histórica. A fé tem um assentimento intelectual. A fé é um dom de Deus, não é um mérito, ela não tem mérito em si mesma. Ela se expressa em obras. Então nós não fazemos obras para ser salvos, mas nós fazemos obras porque somos salvos. E a fé se expressa através das obras. E ela é diferente da esperança. Também é abordado a respeito da eleição e predestinação, a respeito desse assunto é abordado profundamente a respeito da eleição. Lembrando que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Isto é a parte da eleição que Paulo aborda em Romanos. Também Paulo aborda sobre a nossa adoção de filhos, que nós recebemos o Espírito e clama Abba, Pai. E nós recebemos o testemunho do Espírito Santo e somos libertos do medo. E nós temos que lembrarmos que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E como herdeiros precisamos entender que nós temos direito às bênçãos de Cristo sobre a nossa vida. Nós temos os direitos que Ele nos conquistou. E também é abordado a respeito da santificação nessa apostila, sobre o processo de santificação que lembrando que já ocorreu quando aceitamos Jesus, ocorre e continua ocorrendo sempre o processo de santificação. E também é abordado a respeito do plano de salvação, do plano da redenção de Cristo nesta carta. É isso que é abordado em Romanos. Ao primeiro amor.
Na carta aos Efésios, nós podemos ver que Paulo nos leva a adentrar no Santo dos Santos através desta epístola, pois Paulo escreve para a cidade de Éfeso, que era um importante ponto da Ásia Menor, e foi escrito para eles mais ou menos por volta da data de 58 ou 60 depois de Cristo, mais ou menos entre 58 a 60 depois de Cristo. E se nós vemos que lá em 2 Coríntios Paulo adentrou ao terceiro céus, aqui em Éfeso nós recebemos a revelação da verdade de Deus a respeito do sacrifício de Cristo, que gerou para nós a respeito do sacrifício de Cristo. Pois nós podemos entender que através do sacrifício Deus preparou para Cristo um corpo, que somos nós, a igreja, e Cristo é a cabeça, e nós, cada um, parte desse corpo de Cristo, e nessa união, e através disso Paulo mostra o amor que nós devemos ter um para com os outros, através desse ensinamento de Éfeso, que ele nos dá, que ele nos mostra ali. E também nessa carta é abordado que a posição do crente, qual a posição do crente no corpo de Cristo, quais os passos que o crente deve ter, a vida na igreja, na vida moral, na vida social e na luta espiritual. E nós podemos ver que Éfeso traz várias contribuições para nós, como bênçãos a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa redenção e também a respeito da nossa remissão. E também Paulo enfatiza a respeito da armadura de Deus, onde o cristão deve se proteger contra as artimanhas de Satanás, onde devemos nos revestir com o poder de Deus para resistir às obras do mal. É isso que aprendemos com Éfeso, com a carta escrita aos Efésios. É isso que nós aprendemos ali. É isso que é abordado nesta carta. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A carta aos Colossenses, que foi escrita por volta mais ou menos do ano 61 depois de Cristo, é uma resposta em relação a um relato de que Epáfras traz sobre a condição espiritual da congregação, o qual não era crítico, o qual não tinha uma situação crítica. Porém, havia alguns falsos profetas, alguns falsos mestres nesta congregação que desafiavam a autoridade universal de Cristo, que afirmavam que Cristo não tinha uma autoridade sobre todos, ensinando heresias. Esse foi o principal objetivo desta carta, para combater heresias nesta igreja. Mas Paulo também dá alguns elogios e algumas instruções. E essa carta também é considerada uma carta do cativeiro. E através disso precisamos entender que Paulo nunca conseguiu ir até esta igreja, visitar esta igreja. Então nós vemos que através do relato de Epáfras, ele escreve esta congregação para os alertar a respeito dos falsos mestres, a respeito destas heresias, e combater essas heresias apresentando a superioridade de Cristo, que Cristo era superior a todos. E é importante notar que alguns pontos esta carta tem algumas mensagens semelhantes a
que tem em Éfeso, principalmente em relação entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre servos e senhores. Tem essa relação nessas duas cartas, esse ensino. Mas lembrando que o principal objetivo foi para combater essas heresias de falsos mestres que desafiavam a autoridade de Cristo, a autoridade e a superioridade de Cristo, que muitos desafiavam e desprezavam. É isso que é abordado nesta carta. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A carta escrita para a igreja de Filipe, a carta aos Filipenses, foi uma carta escrita para a primeira igreja que foi fundada na Europa, como nós podemos ver lá no relato de Atos, onde Paulo tem uma visão onde se apresenta um homem macedônio para passar a Macedônia para pregar o evangelho ali. E a primeira cidade que eles vão é Filipos. E ali pregam o evangelho e fundam essa igreja nessa cidade de Filipe. Nessa cidade onde há a conversão do carcereiro, onde a conversão de Lídia, a empresária vendedora de púrpura. E nós podemos considerar essa carta como uma das cartas mais pessoais de Paulo. E Paulo escreveu esta carta por volta do ano 61 depois de Cristo ou 62 depois de Cristo, estando preso, provavelmente na cidade de Roma. E ele escreve essa carta aos Filipenses. E ele tinha vários motivos para estar triste, pois ele estava preso e muitas vezes se sentia sozinho, mas mesmo assim ele estava feliz por causa da igreja. E nós podemos considerar esta carta como uma carta da alegria escrita por um preso. A carta da alegria escrita por um preso. E nessa carta ele escreve motivação e gratidão pela igreja de Filipe. Apesar de os filipenses serem crentes pobres, eles eram generosos e ajudavam outras igrejas com as ofertas. E Paulo escreve para que Deus abençoe eles e recompense por isso. E eles também ajudaram muito Paulo em seu ministério com ofertas, mesmo não tendo muitas condições, mesmo sendo pobres, eles ajudaram. E Paulo dá encorajamento, expressa amor e dá conselhos aos filipenses. E isso é uma carta de ânimo. Ou seja, porque Paulo estava preso em condições subhumanas, mas mesmo assim continuava tendo o gozo que é dado por Deus, a alegria que vem do céu, ele estava sentindo. Essa carta foi escrita nesses aspectos e Paulo dando encorajamento e alegria e ânimo aos filipenses. É isso que é abordado nessa carta. Ele que foi manifestado em carne. Agora chegamos nas epístolas conhecidas como epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E depois vamos abordar a respeito de uma epístola pessoal, que é a epístola a Filemão. Mas na epístola a Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, que foi escrita para ele por volta do ano 63 a 64 depois de Cristo, mais ou menos, Paulo estando preso, nessa epístola ele aborda vários assuntos, aborda problemas eclesiásticos, ensinando como Timóteo deveria agir, como que ele deveria organizar a igreja para colocar pastores, para preparar pastores e líderes para as igrejas que Paulo havia deixado. E
provavelmente Paulo escreve para Timóteo e Timóteo esteja cuidando nesse momento da igreja de Éfeso, onde nós podemos ver que ele fez um bom trabalho, como nós vemos que é escrita uma carta em Apocalipse para Éfeso, elogiando a igreja de Éfeso, e nós podemos ver que Timóteo fez um bom trabalho ali. E nós precisamos lembrar que Timóteo era jovem, e Paulo admoesta ele a fugir das luxúrias da juventude e ensina a ele ser maduro. Por ser jovens, muitos poderiam desprezar a sua liderança. E quando Paulo fala que ninguém despreze a mocidade dele, estava ensinando a Timóteo a ser maduro na fé, para que possa ensinar aos outros, admoestar aos outros com amor e exortar com amor aqueles que precisavam, e também preparar líderes para o ministério. E deixou ele ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, para ele com uma grande responsabilidade, que era qual? De admoestar algumas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina. Timóteo tinha essa grande responsabilidade da igreja de Éfeso, e nós podemos ver que ele fez um bom trabalho lendo a carta a Éfeso em Apocalipse, uma das 7 cartas escritas. Então, esse era o objetivo da carta, de ajudar Timóteo a ser maduro na fé, a ensiná-lo a como exortar aos cristãos e admoestar as pessoas para que ninguém ensinasse outra doutrina. Ajudar os cristãos a crescerem na fé. É isso que é abordado nesta carta. Na segunda epístola a Timóteo, que a última das epístolas escrita por Paulo antes de sua morte, que era a certeza que Paulo foi morto pelas mãos do imperador Nero, e ele escreve a Timóteo ensinando ele a como combater os falsos mestres, a como fazer com que ensinando a ele como combater esses falsos mestres, como lidar com esses falsos mestres. E nessa epístola, Paulo também escreve para Timóteo, fortificando, dando encorajamento a Timóteo, lembrando para ele se fortificar na graça que está em Cristo, e também para transmitir aos outros o ensinos, transmitir aos outros tudo que Paulo havia ensinado. Também pregar a palavra, a suportar os sofrimentos e aflições e a cumprir seu ministério como evangelista. Paulo fortalece Timóteo nesta carta para que ele possa estar pronto e apto para cumprir aquele ministério para o qual Deus o chamou. E também Paulo relata seus últimos momentos antes de ser entregue à morte, e fala daqueles que o tinham abandonado e deixado sozinho por vários motivos. É isto que é abordado nesta carta a Timóteo, nesta segunda carta a Timóteo. A carta ao Filemão, nós podemos ver que o ponto central dessa carta é Onésimo, o escravo que tinha fugido do seu senhor e acabou se encontrando com Paulo na prisão, e ele se converteu ao cristianismo. E esta carta foi escrita para Filemão por volta do ano 51 a 56, ou por volta do ano 61 depois de Cristo. Mas o importante nessa carta é sabermos que ela foi escrita como uma forma de uma analogia
da história da redenção de Cristo em nós, pois Paulo se apresenta como mediador entre Onésimo e o seu senhor Filemon, e pede para que este o receba não mais como um escravo, mas como um irmão na fé, pois e Paulo tinha Onésimo como um filho para si, que foi gerado na prisão, de Paulo, esse filho na fé, Onésimo. E Paulo fala num tom fraternal com Filemon, num tom de irmão com Filemon, para que ele receba de volta. E Paulo se apresenta como mediador desse pedido, e assim fazendo essa analogia entre a redenção nossa em Cristo, por meio de Cristo. E essa carta é escrita num tom de amizade, num tom de um amor fraternal. E ela apresenta alguns fatos importantes, como o valor pessoal, o valor providencial, o valor prático, social e espiritual. É isso que nós vemos nessa pequena carta de apenas um capítulo e alguns versos. Porém, sendo pequena, mas de grande valor, que mostra a redenção de Cristo, o plano da redenção de Cristo para conosco. É isso que é abordado na carta a Filemon, uma carta pessoal. Carta a Tito, uma epístola a Tito, sendo esta uma das últimas que nós vamos abordar aqui, essa última carta. E essa carta também é conhecida como epístola pastoral. E nessa carta que Paulo escreveu a Tito, por volta do ano 64 depois de Cristo, mais ou menos, perto do fim de sua morte. E Paulo, como a Timóteo, ele instruiu a preparar a igreja. Para Tito, Paulo, que tinha deixado na igreja de Creta, Paulo pede para que ele faça a organização da igreja, preparando pastores nesta igreja, preparando filhos para assumir o ministério. Também para que ele oriente as pessoas a ter uma vida santa, uma vida na presença de Deus, e também ensinando a doutrina correta para que falsos mestres não venham perverter isso. E Tito, nós podemos ver que foi uma pessoa que foi companheiro de Paulo nos primórdios do seu ministério, no início de seu ministério. E também nós conseguimos ver que Tito ficou para trabalhar com um povo muito difícil, com o povo de Creta, com os cretenses, pois os cretenses eram pessoas mentirosas, preguiçosos e glutões. E Tito teve que lidar com esse povo e ajudar aqueles que se convertiam a ter uma vida santa e não uma vida que eles levavam. E ele foi encarregado também de supervisionar as igrejas, é isso que Paulo pede a ele. E também ajudasse e ensinasse no processo de discipulado. É isso que é abordado nessa carta a Tito. E assim finalizamos mais esta videoaula, onde abordamos resumidamente a respeito dessa matéria das epístolas paulinas. O aluno pode se aprofundar mais lendo a apostila da matéria e assim desenvolver o trabalho que será solicitado num arquivo à parte. Até a próxima. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite.